A Bíblia está aberta no livro de Neemias, capítulo de número 8, e o verso de número 1. Chegando o 7º mês, eu leio o verso 1, você lê o 2. Eu leio o 3, você vai ler no 4 aí, em versões diferentes. Amém. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, que equivaleria aqui, pastor, ao nosso calendário, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo nessa plataforma, nesse púlpito que o pastor Gabriel leu. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Está aí, queridos, o texto lido para a glória de Deus, para a nossa meditação nessa tarde de chuvosa aqui em Curitiba, falando para todo o Brasil. Meus amados irmãos, o pastor Ademar tocou em um ponto ontem, um ponto assim de uma relevância muito grande para a obra de Deus. O pastor Ademar ontem pregou a palavra ungido por Deus e ele disse que não crê em um avivamento coletivo nos últimos dias da igreja na terra. Isso vai na contramão de vários teólogos e pregadores atuais. Mas o pastor tem razão bíblica para isso. O pastor, quando ele citou isso, é o que a igreja crê, é o que o pastor prega, é o que eu absolutamente creio, e não sei do pastor Gabriel, mas eu não creio mais em um avivamento coletivo como esse que nós vimos aqui no texto lido para os irmãos. O tempo do fim, né, pastor, tem sido marcado por apostasia, né, um distanciamento cada vez mais da palavra de Deus, da verdade do evangelho, da oração, de um esfriamento do amor, né? A gente vê isso de forma muito clara nas Escrituras, mostrando que quanto mais o fim dos tempos se aproximasse, mais os homens, e até mesmo aqueles que se dizem cristãos, se afastariam da verdade da palavra de Deus, pastor. A Bíblia chega a dizer que se o Senhor não abreviasse tais dias, os próprios escolhidos seriam enganados. Então está aí uma prova contundente do que o pastor pregou, a pura verdade. Voltando ainda para o Antigo Testamento, nós vimos que quando o Senhor enviou o anjo e desceu, o próprio Senhor desceu, a pessoa de um anjo e mais aqueles 2 anjos com o Senhor, para livrar a Ló e para ver como estava Sodoma, era que o pecado de Sodoma chegou até as narinas de Deus. E o Senhor desceu para verificar o que de fato era verdade. Então, para que Jó saiu de Sodoma em um tempo de muitas trevas e de densa escuridão espiritual. E a palavra diz que assim como foi naqueles dias, seria também nos dias que marcassem o tempo da vida do Senhor, o retorno de Cristo, esse tempo, pastor, de degradação moral, né? E não apenas fora da igreja, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra, né, pastor? Mas principalmente dentro desse ambiente chamado cristão, da igreja, daqueles que conhecem a verdade, a gente tem visto diante dos nossos olhos cada vez mais essa degradação espiritual, moral e em todas as áreas, infelizmente, pastor. Os limites que separam o santo do profano foram rompidos. E misturou-se o santo com o profano.
O pastor Ademar usa uma expressão, e eu gosto muito de refrisar, e eu vou dar luz nessa expressão usada pelo pastor Ademar, que é: o evangelho pregado na atualidade serve para tirar a sensibilidade do povo. É verdade, pastor. Isso é terrível. Uma vez eu estava ouvindo um irmão contando, pastor, que na experiência dele de crente, ele percebe que também essa mensagem que é pregada hoje, esse tipo de evangelho que é pregado hoje, ele usou essa expressão assim, que é como se fosse uma vacina que adormece a pessoa para ela ir para o inferno lentamente, sem perceber. É uma mensagem sem confronto, sem mudança, sem quebrantamento, sem humilhação diante de Deus, ou seja, é um evangelho que, na verdade, em sua essência, não é o evangelho de Cristo, pastor. Leva as pessoas a esperar uma cura, a esperar uma bênção, uma prosperidade, um batismo com o Espírito Santo, sem mudança de vida. E é o que aconteceu aqui. Olha, todo avivamento que não traz essas características, ele não é um verdadeiro avivamento. Deixando bem claro, partindo do princípio que nós, pautado que ouvimos na Bíblia e que ouvimos do nosso pastor, nós não cremos mais em um avivamento coletivo para toda a nação, para todo o planeta Terra. Nós cremos que o avivamento vai existir sim, e vai sempre existir no coração que obedece e que se encaixa nesses requisitos da palavra de Deus. Primeira coisa para um avivamento acontecer, pastor Gabriel, primeira coisa, primeiro pilar a ser fundado aqui é a palavra de Deus. Se um lugar não tem a palavra de Deus, não tem como ter avivamento. É a coluna principal, a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, que avivamento é este? Sem nenhum fundamento da palavra. Tanto que vem do cativeiro da Babilônia, vem Zorobabel, vem Josué, depois vem o sacerdote Esdras, e Neemias constitui depois os muros e levanta os muros. E quando o muro está levantado, há um sentimento de gratidão, de reconhecimento de pecados aqui. E o que é salientado? Na vida de Esdras, Esdras era um sacerdote e era um escriba. O que é um escriba? Um estudante da palavra. E o que era um sacerdote de Deus? Um obedecedor da palavra. Então Esdras juntava nele, nessas duas características, um homem que conhecia toda a lei, que conhecia todos os textos sagrados da época, que compunha o cânon sagrado. Ele conhecia isso de fato, porque era um estudioso, era um que transcrevia, que escrevia a lei, conhecia letras, acentuação gráfica, conhecia a palavra de Deus na sua essência. E mais do que isso, um grande obedecedor da palavra de Deus. É verdade, pastor. O avivamento que ele não está baseado e fundamentado na palavra de Deus, ele é só emocionalismo, é apenas sensacionalismo, é aquela lágrima que na realidade não é a lágrima da mudança, da transformação, né, de vida, porque é a palavra de Deus quem opera isso no homem, né? O Senhor Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, quando há um verdadeiro avivamento, ela age no íntimo do homem, limpando, lavando a sua alma, o seu coração, purificando, justamente para abrir, né, pastor, esse espaço para que o Espírito de Deus venha entrar, habitar e atuar na vida daquela pessoa que agora foi lavada, purificada e santificada pelo poder da palavra de Deus, pastor. E aí o povo, pastor Gabriel, quando quis o avivamento, sentiram falta da palavra. Meu irmão, se você quer um avivamento, você quer ir para o culto pular, você quer ir para o culto profetizar, você quer ir para o monte plantar bananeira, mas você não lê Bíblia, você não obedece à palavra, você não tem temor de Deus, você não se enquadra nos requisitos basilares dessa palavra, e você vai me dizer que você é cheio do Espírito Santo? Que você fala mistério com Deus, mas xinga sua mãe? Que você fala mistério com Deus, mas não obedece seu pastor? Que você profetiza, mas não ora, não consagra a vida? Meu irmão, você está fora da palavra. Esse avivamento não existe fora dessa palavra. Eles chamam Esdras, convidam Esdras, e ele diz assim: a palavra tem que ter, olha, destaque entre nós.
Vamos fazer um púlpito, que é uma plataforma de madeira. É um lugar elevado para que Esdras pudesse subir, abrir o pergaminho, porque não era uma Bíblia como essa aqui, que é couro também, mas não é esse couro agora do papel, mas era toda a Bíblia em couro enrolada. Não era assim? Enrolada. Imagina aquele livro da lei, tamanho daquele livro. E ele fez uma plataforma e do lado dele subiram vários homens e começaram a abrir. Eles disseram assim: lê para nós, ensina para nós a palavra. E aí diz o verso 8, pastor Gabriel, que o capítulo 8, no verso 8, que eles não só leram a palavra, mas também explicaram a palavra. Leia aí. É verdade, o texto diz da seguinte maneira, pastor: liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Meu Deus do céu. Muito bonito, pastor. Eles ensinavam com clareza, explicavam com clareza a palavra de Deus. O que é isso? É trazer uma palavra. Deixa eu falar isso aqui, irmão. Me desculpe a minha singeleza nas palavras. Não era amaciante. Eles não traziam uma palavra com amaciante, mudando o sabor original. Não é aquele alimento que quando você compra, está escrito assim, sabor artificial. Porque você conhece o sabor natural. Você come uma goiaba natural e faz um suco de goiaba natural e toma. Aí você vai no mercado e compra um suco de goiaba artificial. A cor é a mesma. Mas a densidade e o sabor jamais será o mesmo. Você toma um suco natural de limão. Quem conhece sabe. Criança não sabe. Criança toma um suco natural, toma um artificial, tá tudo a mesma coisa. É o pozinho dissolvido na água, bateu, jogou na água, meteu a colher, bateu no liquidificador. Quem bateu no liquidificador? Misturou, já está pronto o suco. Tem gente que ama o suquinho artificial porque pega 2 litros de água, coloca o pozinho lá dentro, fechou a garrafa, chacoalhou, já vem até adoçado e toma. O suco natural não, demanda trabalho. Tem que colher a fruta, lavar a fruta, processar, bater, liquidificador, processar e depois ser ingerido. Assim é aqui. Ele trouxe a palavra explicando. Não é uma palavra artificial. Não é uma palavra copiada da internet. Não é uma palavra copiada do pregador A, B, C ou D. É uma palavra pura. Pastor Gabriel, e quem é entendedor da palavra, quem conhece a palavra, quem tem o coração voltado, ele sabe quando alguém está trazendo a genuína palavra de Deus. Como disse Pedro, o leitinho não falsificado. É verdade, pastor. Foi uma palavra direto ao ponto, sem nenhum enfeite, sem nenhum confeite, né? Esdras, ele aplicava ali a palavra ao coração do povo que estava sedento de ouvir, tão sedento que no verso 5 diz que quando ele abriu o livro da lei, automaticamente todos se levantaram, não precisou nem pedir, pastor, a reverência, a sede que o povo estava de ouvir a palavra de Deus, e lá estava o povo com fome da palavra, e diante deles um homem de Deus, que abriu a palavra e falou da palavra como verdadeiramente ela é, pastor. Nós cremos que para Deus avivar uma pessoa, é preciso ter na igreja um pastor que abre a palavra. É preciso ter na igreja um pastor que prega a palavra. Não é pregar a palavra aqui. Eu vou usar mais uma vez a expressão do pastor Ademar. Desculpa, pastor, usando a sua expressão. Não é medir no poço de Jacó. Isso não tem valor. Quantos metros tinha o poço de Jacó? Amém. Se você tem tempo para fazer isso, que eu faça. Mas isso não vai mudar. Abrir a palavra é trazer para nós o esclarecimento do que é pecado, do que não é pecado, do que deve ser feito, de um modo de proceder de um verdadeiro cristão. E ele faz isso. E o povo reverenciou, como bem frisou o pastor Gabriel, ficando de pé. Outra coisa que eu observo, o tempo para a palavra. Eles ficaram da alva, que é absolutamente de 6 da manhã, até o meio-dia, que vai dar em torno de 6 horas, de pé, ouvindo a palavra.
Homens, mulheres, crianças que podiam entender, todos estavam lá, pastor, de pé diante da palavra de Deus. O que difere muito, né, pastor, desse falso avivamento, desse avivamento barato que nós temos visto por aí, que tem tempo para tudo, e coisas que até não estão na palavra de Deus, tem tempo para tudo, tem espaço para tudo, mas a palavra está desaparecendo do púlpito, do coração dos crentes. Aqui não, aqui a palavra era o que segurava o povo de pé, 6 horas consecutivas, mas a multidão estava ali disposta a ouvir tudo que Deus havia de entregar. E nesse contexto aqui, pastor, era a palavra assim, olha, o povo estava vindo lá do cativeiro e precisava resgatar de fato a lei e os mandamentos. Era Deus exigindo a obediência total, completa e absoluta do seu povo. Era Deus dizendo: vocês querem a minha presença de novo? Querem sentir algo novo na vida de vocês? Querem a minha glória na vida de vocês? Vocês querem? Então vocês precisam ouvir a palavra da lei, os ensinamentos, para vocês obedecerem a palavra. Você quer provar os dons espirituais, se você quer? É provavelmente que tem uma multidão dizendo: agora eu quero. Você quer ter visões de Deus e revelações profundas do Espírito Santo? Alguém vai dizer: pastor Jefferson, é claro que eu quero. Como que eu faço isso? Obedecendo a palavra. A Bíblia diz para nós, pastor Gabriel, que o segundo pilar de um avivamento na vida de uma pessoa que quer um avivamento próprio, e esse avivamento aqui, deixa eu dizer mais uma vez, não tem nada a ver com pulo. Não tem nada a ver dizer assim: eu vou para a igreja tal porque está tendo um avivamento lá. Não existe isso. O avivamento é você e Deus, buscando a presença de Deus. Esdras entrou em oração. Se você vai para o livro de Esdras, no capítulo de número 8, eu me creio que é justamente por aqui, pastor Gabriel, ou número 10 de Esdras, não me lembro. Capítulo 9 de Esdras, ele vê o pecado. E quando ele vê o pecado dominando o povo, ele entra diante de Deus em oração. Você quer ficar livre do pecado? Palavra de Deus e oração. Jejum. Quer vencer? Quer avivamento na sua vida? Palavra de Deus e oração. É o básico que funciona, né, pastor? Não precisa você, como disse o pastor, comprar uma passagem para ouvir um conferencista tal, um pregador tal, um evangelista tal, que vai estar em tal cidade, em tal país, em tal data, em tal igreja, em tal ginásio. Não, irmãos, é o básico que funciona, é a palavra de Deus, é a oração, é um coração que está ali, né, pastor, disposto a cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina de forma tão simples, e a gente não entende por que o povo fica procurando pelo em ovo, né, pastor? Infelizmente. Eles querem facilidade, pastor Gabriel. Eles imaginam que se for lá no homem consagrado, que às vezes aquele pregador está avivado, mas não quer dizer que o avivamento dele vai contagiar você, se você não mudar de vida. Não. Eu digo mais, pode botar a mão na sua cabeça. Teve pessoas que esteve com Jesus, se você quer saber. Teve pessoas que esteve com Jesus. Teve pessoas que Jesus curou. E, no entanto, essa pessoa não recebeu o avivamento da palavra, o despertamento da palavra. Então, não é com quem você está somente. Depende do seu posicionamento diante de Deus. E você está me ouvindo agora, ouvindo essa palavra, saiba que os pilares, frisado hoje na escola bíblica Maranata, pelo pastor Marinho, 4 pilares. Ele abordou o pilar da palavra. Ele abordou o pilar da oração. Sem oração é impossível, meu irmão. Irmão, sem falar com Deus é impossível. Nós queremos uma resposta de Deus que nós nem abrimos a boca para falar com Ele. Nós queremos receber algo do Altíssimo e nós nem oramos. Sem oração é impossível, meu irmão. Oração é o diálogo. Oração é conversa com Deus. Você lê a palavra fala e você fala com Deus. É verdade, pastor, não existe avivamento com esse cristianismo de facilidade. Nos faz lembrar o povo de Israel dizendo, né? Olha, vai você lá, Moisés, fala com Deus, Deus fala com você e você vem e traz tudo prontinho para a gente. E como o senhor disse, pastor, Moisés ele estava avivado. O povo ficava lá nas suas limitações, não podiam participar da chama do fogo, da fumaça que ardia, do monte tremendo. Deus olhava para Moisés e dizia, você não, você sobe para cá, mas o povo tem esse limite aqui. Por quê? Porque o povo não queria pagar o preço da santificação de alguém que deve estar na presença de Deus para receber esse avivamento pessoal, pastor.
Capítulo 9, pastor Gabriel. Capítulo 10 de Esdras, no verso 1, pastor Gabriel. Olha o que acontece quando tem palavra e tem oração. Acontece agora o terceiro pilar do avivamento, que é o arrependimento. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, mais uma vez, pastor, as crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele, pastor. Verso 3. O 3 diz o seguinte: façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos, seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Confissão de pecado, palavra, oração e jejum gera confissão de pecado. Agora, se você ouve uma palavra e não gera isso em você, não é a palavra de Deus. Me desculpe. Se você ouve uma palavra, você chora, se emociona, aquele apagado, aquele palco, aquele pastor bonito, aquele pastor lindo, assentado, trazendo aquela palavra bonita e você chorando, se derramando, aí você volta para casa, ai que avivamento, mas você mudou aonde mesmo? Aonde está o arrependimento? Aonde estão a prática da renúncia das velhas obras, da velha maneira de viver? Você voltou para trás, você não sentiu confrontado? O que me chamou a atenção aqui, Gabriel, quando eu vim servir a Deus aqui nesse ministério, foi que não tem culto que eu não sou confrontado. Pastor. Eu venho para cá e sou confrontado a mudar. Eu sinto que eu estou mal, que eu estou distante de Deus e que eu preciso me humilhar perante esse Deus. E é verdade, pastor. O verdadeiro avivamento ele vai refletir em uma mudança na prática. A gente percebe aqui que houve essa confissão acompanhada de um abandono do pecado. A Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa o pecado, porque esse é o verdadeiro arrependimento, né? Ele alcança a misericórdia do Senhor. Então não tem como, pastor, experimentar um verdadeiro avivamento sem arrependimento. Esse é um elemento fundamental se nós queremos viver algo novo de Deus na nossa vida. Esse é o caminho do avivamento para um cristão individual. Não espere avivamento na instituição. Não espere um avivamento na vida do outro. Busque o avivamento na sua vida, na sua própria vida. E para encerrar, o quarto pilar, citado pelo pastor Marinho hoje, foi o quebrantamento. Quebrantamento. Um coração aquebrantado não resistirá ao Senhor. Depois de orar, depois de ler a palavra, você fala como Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus. O quê? Um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Ele vai dizer, Senhor, se o Senhor quisesse muitos animais, eu daria. Se quisesse sacrifício de boi, de novilho de 7 anos, eu lhe daria. Mas um coração aquebrantado não resistirá ao Senhor, não rejeitará o Senhor. Você precisa ter esse coração. Um coração que se humilha, que reconhece as suas misérias. Um coração que reconhece a sua maneira ruim de viver, a sua natureza pecaminosa. Um coração disposto a querer uma vida nova. A gente sente em Davi isso no Salmo 51. Um homem desejoso de uma vida nova, desejoso de uma nova oportunidade, desejoso de receber a presença de Deus, o perdão de Deus e a oportunidade de Deus. Um coração sensível, né, pastor, para as coisas espirituais. E é tão bonito esse exemplo que o senhor deu de Davi, porque Davi era um homem de status. Davi era o maior homem da nação de Israel, né, em termos sociais falando. Ele era o rei, ele era um homem que estava lá na soberania, assentado no trono. Mas quando ele aplicou o seu coração diante de Deus, ele não teve vergonha de se quebrantar, pastor, de tirar a coroa da cabeça, de se despir das vestes reais,
vestir-se de saco, de descer do trono, assentar nas cinzas e humilhar o coração diante de Deus. Mas o detalhe, ele também teve a resposta do céu, pastor. Quando alguém se humilha, ele tem a resposta de Deus. Então você que ama essa palavra, leia ela. Eu nunca vi um homem vencedor que não ama essa palavra, pastor Gabriel. Eu nunca ouvi ninguém que entrou para a história da humanidade e deixou legado que não teve as marcas da oração. Como é que é, pastor Gabriel? A Bíblia não nos conta a história de Billy Graham. Como é que foi a história de Billy Graham? Conta para os irmãos aí. Aquele homem, né, pastor, um evangelista que se dedicou totalmente ao Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, né, pastor, o senhor falando isso aí, eu me lembrei de uma história dele, de uma crise de fé que ele passou com alguns amigos dele, que eram teólogos, que estavam deixando, inclusive, pastor, de crer na Bíblia, por causa da teologia que eles seguiam. E ele se retira para um lugar, se eu não me engano, para um monte ou para um bosque, e ele diz assim: Senhor, eu não consigo de fato entender e explicar tudo que está aqui, mas eu creio que esta palavra é a palavra viva e eterna de Deus. Um homem que se dedicou, pastor, à palavra e à oração, e teve um dos ministérios evangelísticos mais frutíferos de toda a história. Conta para os irmãos aí, quando ele era criança, como é que aconteceu? O pilar da oração, como é que é fundamental? Ele foi com as crianças visitar a casa de John Wesley, né? De John Wesley. Uhum. E ele se coloca justamente ali, passando naquele cantinho, havia um quarto, né, separado, onde John Wesley todos os dias pela manhã se levantava para orar de joelhos e ler as Escrituras, e ele dobra os seus joelhos justamente ali, pedindo a Deus para que fizesse de novo aquilo que o Senhor tinha feito em outros tempos, através da vida de homens como John Wesley, que eram homens da palavra e homens de oração, pastor Jefferson. Foi com uma comitiva de alunos da escola visitar o museu do John Wesley, e eles mostraram aqui o local onde John Wesley orava. Não só estavam as marcas do joelho de John Wesley no chão, tinha as marcas do joelho dele no chão, como as paredes eram respingadas de saliva, onde ele orava e clamava a Deus. E quando foram entrar no ônibus para ir embora, para voltar para a escola, aquela comitiva de alunos, percebeu a falta de um aluno, e eles foram voltar para ver quem era que estava faltando, e descobriu que faltava um garoto. E quando chega no quarto, pastor Gabriel, lá está Billy Graham, com os dois joelhos no mesmo local onde John Wesley dobrava o joelho para orar. E a oração dele dizia: Senhor, faz de novo. Aleluia. Senhor, aviva de novo. Me faz lembrar a oração de Abacuque. Como é que Abacuque orava, pastor Gabriel? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Um coração sedento, pastor, de ver Deus trazer um despertamento aos nossos corações. E está aí a receita, né, pastor, o segredo. Se nós queremos viver isso também na nossa vida com Deus, na nossa vida pessoal com o Senhor, devemos seguir o mesmo caminho que esses homens de Deus do passado também seguiram. E se essa palavra é verdade e você recebeu, glorifique a Deus agora, porque nós vamos orar com você nesse exato momento. Mais alguma conclusão, pastor Gabriel? Vamos então à oração nesse momento. Maravilhoso Deus e tremendo Pai, a minha alma se alegra pelo culto que tivemos ontem de Santa Ceia. A glória do Senhor se manifestou aqui na nossa sede nacional. O Senhor tomou a boca do nosso pastor Ademar, que trouxe-nos uma palavra poderosa do altos céus. E eu agora, meu Pai, juntamente com o pastor Gabriel, com o irmão Mateus, nesse domingo chuvoso, nos colocamos na Tua presença agora. E eu coloco-me na Tua presença e digo, Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aviva, Senhor, essa igreja. Levanta nos últimos dias, no meio das trevas, no meio da apostasia, moças e rapazes que venham honrar o Teu nome. Que não seja vergonha para o nosso pastor,
mas que façam jus a esse chamado. Senhor, eu creio, Pai, que nos dias de trevas que estamos vivendo, o Senhor quer levantar um homem e uma mulher que viva essa verdadeira palavra. Assim como Esdras se colocou em pé, com o livro da lei nas mãos, o Senhor tem levantado pastores nesse altar para pregar essa palavra, para anunciar esse evangelho santo e poderoso. Nós aqui na primeira hora do programa desse domingo, meu Deus, trouxemos a expressão pública a palavra. Deus, Pai, toma a boca do nosso pastor Ademar cada vez mais, assim como o Senhor usou ele ontem, Senhor. Usa ele hoje aqui em Curitiba, à tarde e à noite. Usa teu servo amanhã em Bauru, terça-feira em Campinas. É preciso tocar a trombeta, meu Deus. Deus tremendo, é preciso pregar essa palavra. É preciso, meu Deus, pregar para o coração sedento. Que aqueles que querem ouvir, que querem abandonar a velha prática, abandonar o pecado, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, levanta. Levanta os pastores que oram comigo agora. Incendeia o ministério desse pastor, para que ele seja uma tocha nas tuas mãos, para que ele seja uma lâmpada do teu candelabro, que ele seja luz nessa cidade. Esse obreiro que está fazendo a obra tão distante, como está o irmão Maicon lá em Vitória, faça dele um instrumento nas tuas mãos. O pastor Alexandre lá em Jataí, o pastor César em Itarumã, o pastor Fernando, usa como o Senhor tem usado o teu servo, com um atalaia ali no Vale do Itajaí. Usa, meu Pai, o pastor Altair em Chapecó, o pastor Nil em Cascavel. Toma nas tuas mãos, o Pai amado, o pastor José Ricardo em Montes Claros. Incendeia o campo de Belo Horizonte com o pastor Juliano. Senhor, toma Sorocaba nas tuas mãos e abençoa o campo de Sorocaba com o pastor Coleta. Toma o campo de São Bernardo, o campo da Grande São Paulo com o pastor Rodrigo nas tuas mãos. Senhor, eu abençoo no teu nome. No teu nome, toma o pastor Ângelo ali em Bauru. Toma a Grande Curitiba, meu Pai. Toma a sede nacional. Toma nas tuas mãos, ó Pai amado, o Rio Grande do Sul. O pastor Israel, presbítero César Camargo, evangelista Ediceu Farias. Levanta esses homens, ó Pai. Levanta esses homens. Abençoa o campo de Joinville, o campo de Castro, aonde está o presbítero Tiago, o pastor Oniel, Senhor Jesus, ali no campo de Ponta Grossa. Toma essas regiões nas tuas mãos. A Bahia com o pastor Neuzivaldo. Toma nas tuas mãos Goiânia com o pastor Fidelis. Toma nas tuas mãos esse povo, Senhor. Levanta um povo, levanta pastores. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus, oh Deus. Senhor, nos levanta na oração, Senhor. Nos dá força para jejuar, para abandonar, ó Pai amado, os prazeres dessa vida. Precisamos, ó Pai, de oração, jejum, consagração, vida santificada, vida na beira da Tua presença. Chacoalha, meu Pai amado, esse Brasil. Ó Deus, os que o Senhor querem salvar. Toma aqui, ó Pai, a mocidade, o grupo de irmãs que vão ter congresso no mês que vem. Toma nas tuas mãos os pregadores, as irmãs que vão fazer uso da palavra. Toma os adolescentes, toma a mocidade, toma a orquestra, o maestro Márcio Cidral. Toma nas tuas mãos, ó Pai, dá estratégias ao nosso pastor Ademar. Dá graça, Pai, para esses irmãos. Abençoa os mantenedores desse programa, os ofertantes, os dizimistas, cada um dos meus irmãos, ó Pai, que oram comigo agora. Oh Deus santo e maravilhoso,
Oh, Pai da glória, Pai da luz, Pai de misericórdia, vai tocando agora, vai curando agora, vai renovando agora com teu Espírito Santo. Abençoe o pastor Dorizon, abençoe o pastor Valdici, abençoe os obreiros aqui que lutam nessa obra ao lado do pastor Ademar. Abençoa eles, abençoa a família, abençoe os filhos, abençoa os novos convertidos. Ah, meu Deus, não deixa o pecado, não deixa, meu Pai, a nossa natureza nos dominar. O Senhor disse para Caim, o pecado jaz à porta, sobre ele tu deve dominar. Cabe a nós, ó Pai, cabe a nós não aceitar, ó Pai, na nossa vida o pecado, mas clamar ao Senhor ajuda, e o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai enviar o teu Espírito, que vai nos consolar, que vai nos confortar, que vai nos ajudar a viver essa palavra. Senhor, eu estou orando agora por essa multidão de ouvintes que Brasil afora nos acompanha. Senhor, eu estou orando agora porque eu creio no poder dessa palavra. Eu estou orando agora porque eu creio, Pai, que aonde tiver uma pessoa orando conosco agora, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter vitória. Pai santo e verdadeiro, ó Pai, opera maravilha, opera milagres, ó Pai, opera prodígios, meu Deus. Ó Pai santo e verdadeiro, toma os ouvintes desse programa, toma os mantenedores dessa obra, opera maravilha, toma agora o doente, o enfermo, o desenganado dos recursos humanos. Enfermidade bate em retirada, dor de cabeça, dor na coluna, reumatismo, problema de ânsia de vômito, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, porque eu creio, Pai, eu estou confiado, meu Deus, que vai haver cura, milagre, salvação e libertação, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já agradeço para sempre, amém e amém, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.
estavam no céu, com a vitória